Está no ar Teses e Dissertações, um programa multiplataforma que traz ao público em geral teses e dissertações no sentido estrito sensu, ou seja, de mestrado e doutorado. Hoje nós temos o privilégio de entrevistar a professora Cristiane Regina Arnes de Oliveira. Ela que fez o seu doutorado em Ciência da Educação na Universidade de Friburgo, na Suíça, e foi publicada a sua tese em francês. Aqui está um resumo do nome da tese: L'école et les familles dans les milieux populaires ao Brasil, ou seja, a escola e a família nos meios populares do Brasil. Professora Cristiane, em primeiro lugar eu quero agradecer a sua presença no nosso programa Teses e Dissertações. A senhora que fez um mestrado em educação aqui na PUC do Paraná, também é pedagoga. Me conte da experiência de fazer o doutorado na Suíça e abordando um tema tão importante que é a importância da família no aprendizado das crianças. Obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte dessa apresentação, a seu convite. Bom, eu trabalhei como professora em sala de aula com educação infantil e ensino fundamental por mais de 20 anos. E nesse período, então, eu fiz magistério, pedagogia. Passado alguns anos, eu resolvi fazer a pós-graduação em psicopedagogia, porque eu acho assim que essa questão da pesquisa, ela nos ajuda a compreender os dilemas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, me inquietava porque algumas crianças não conseguiam se alfabetizar, que tinham todas as condições para leitura e escrita. Eu trabalhava numa obra social em Almirante Tamandaré e tinha algumas crianças que não conseguiam aprender. Isso me motivou então a procurar essa pós-graduação para entender um pouco mais profundamente essas questões relacionadas à aprendizagem nesse campo específico. E quando eu terminei a psicopedagogia, eu fui convidada então para assumir algumas disciplinas no curso de formação de professores na PUC em São José dos Pinhais. E nessa época eu continuei como professora também em sala de aula. E esse trabalho no curso de formação de professores, junto com a Prefeitura de São José dos Pinhais na época, me trouxe muitas questões sobre a teoria e a prática, porque eu também fazia supervisão de estágio nas escolas de São José e conversava muito com os alunos da universidade, que eram os professores e diretores das escolas, e a gente percebia assim um abismo entre aquilo que era trabalhado com a teoria e a prática exercida em sala de aula. Então isso me motivou muito a procurar iniciar o mestrado em educação. E na época eu pesquisei exatamente sobre a relação teoria e prática e de que forma que isso acontece e vai se detalhando no dia a dia do trabalho dos professores em sala de aula no ensino fundamental. E quando eu terminei o mestrado, eu confesso assim que eu terminei com mais questões assim. O seu mestrado, qual foi o tema? Foi sobre a prática pedagógica do professor. A prática pedagógica do professor no ensino superior, mas olhando para a prática pedagógica dos professores do ensino fundamental. Quer dizer, como que o nosso trabalho na universidade ele impacta para a mudança e para a transformação da prática pedagógica do professor no ensino fundamental. E eu terminei assim com mais perguntas do que respostas e foi isso que me motivou, então, a terminando o mestrado, já pensar no doutorado em educação, porque eu sempre tive como educadora essa pergunta, afinal de contas, por que a gente tem uma margem tão grande de crianças que acabam desistindo da escola?
Assim, quer dizer, é o trabalho do professor, é a estrutura da escola, afinal de contas, é a dificuldade que a gente tem no ensino superior em, de fato, conseguir atingir o trabalho do professor do ensino fundamental. E com isso, então, eu tive uma oportunidade de estudar francês na cidade de Nancy, na França, uma cidade do interior da França. Na época que eu fui para lá, eu conheci um projeto da prefeitura, a partir de uma lei de discriminação positiva, é uma lei francesa do final dos anos 80, início entre 89 e 90. Essa lei prevê que dentro da carta escolar, como eles chamam, desse mapa escolar, as escolas recebem um orçamento para cada instituição, e as escolas que eles chamam de Zona de Educação Prioritária, que são as ZEPs, recebem 2 vezes o mesmo orçamento, porque o governo entende que são crianças que vêm de situação um pouco mais em precariedade social, numa situação de maior vulnerabilidade, e isso faz com que essas crianças precisem de um olhar diferenciado por parte dessas escolas, com mais visitas, por exemplo, ao museu. Mas são crianças francesas ou filhos de imigrantes da periferia dessa cidade? Então, uma boa parte das escolas de ZEP são formadas por crianças de fluxo migratório. Então, eles têm também toda essa questão da língua, que não é só a língua materna. Então, eles fazem também todo um trabalho com essas famílias, da importância de conscientizar a família sobre a questão da língua, no caso, no país, para que a criança, de fato, possa fazer uma imersão nessa nova cultura, esse novo desafio, que é um desafio para todos, não é só para a criança, nem só para o professor, mas para a família como um todo. Então, foi nessa época, em Nancy, que eu comecei a estudar, estudando francês, depois fazendo uma pós-graduação na área de educação, todo esse novo universo que se abriu para mim no campo da educação familiar. Então, são teorias no campo da sociologia, da família, da escola, da criança, teorias no campo da psicologia social, e que como que eu posso explicar um pouco melhor, assim, que me surpreenderam pelo fato de, apesar de ter feito todo esse estudo aqui no Brasil, foi uma das primeiras vezes que eu me deparei com esse tema tão relevante. Esse tipo de estudos não tem aqui no Brasil, a importância da família voltada na educação das crianças? Não tem, não existe como disciplina nem na graduação, no currículo da graduação, nem nas disciplinas de pós-graduação. Não tem uma área de estudo da educação familiar aqui no Brasil. Então, eu fiquei assim surpresa de perceber quantos autores, quantas pesquisas e quanto material publicado e que de fato é efetivado na prática das escolas na França, porque o governo francês tem o que a gente conhece como escola de pais, lá a escola de pais e de educadores, que é mantido pelo governo federal, e depois isso se distribui como se fosse estado, né, e município, onde os pais participam de encontros nas escolas, a partir de questões que são próprias, assim, do desenvolvimento da criança. Então, a escola, ela entende, a partir da sua formação do educador, que a família é uma parte integrante nesse processo de educação. E a sua tese foi em cima disso, ou seja, a importância da família na educação das crianças das regiões populares ou mais pobres da periferia. O objetivo da sua tese foi esse. Então, nesse período da pós-graduação, montei exatamente um projeto para dar entrada no doutorado. O objetivo foi realmente estudar o impacto do discurso dos pais em relação à aprendizagem das crianças na escola. Quer dizer, será que aquilo que acontece dentro de casa impacta no resultado escolar e na permanência da criança na escola ou não? Porque tudo que eu já havia feito de estudo e de pesquisa aqui no Brasil, a gente está sempre focando na prática do professor, em melhorar as metodologias, a didática, que é muito importante, como as políticas públicas, investimento em educação, material didático.
Mas pela primeira vez eu comecei a olhar para mais um tripé no campo da educação, que é a importância da família enquanto agente mesmo, protagonista da educação da criança. E esse projeto de doutorado foi indicado pelo diretor desse curso de especialização para um professor na Suíça, o professor Gurtner, que me recebeu na Universidade de Friburgo, inclusive me indicou para uma bolsa de estudos pela Confederação Nacional Suíça. A Confederação Suíça promove 20 bolsas de doutorado para curso integral, porque eles acreditam, assim, eles investem na questão de pesquisador internacional para doutorado e para pós-doutorado. E a senhora estudou com alunos de vários países, então? Sim, porque quando eu comecei o doutorado foi em setembro de 2007, eu comecei a pesquisa na Universidade de Friburgo com a direção do professor Gurtner sobre esse tema do impacto, então, do discurso dos pais sobre a aprendizagem escolar das crianças e, ao mesmo tempo, eu me inscrevi com a autorização desse professor na escola de doutorado em Genebra, que é uma escola, como que eu vou dizer, recebe doutorandos, assim, de várias áreas do conhecimento, não é específico só para a questão da educação, é do campo da filosofia, sociologia, educação e outras áreas também, onde existe todo um programa de estudo que é composto por 3 anos. No primeiro ano a gente participa mais de seminários e faz o primeiro levantamento de pesquisa e pela escola de doutorado eu fiz um estudo sobre planejamento estratégico em educação para países em desenvolvimento. E, bom, a minha pesquisa ela foi desenvolvida aqui no município de Pinhais, então a gente montou toda a estrutura da pesquisa e toda a parte da fundamentação teórica eu já havia desenvolvido nesse um ano que eu fiz a pós-graduação em Nancy, com muito material de fundamentação teórica nesse campo de educação familiar, para de fato assim entender, quer dizer, existe toda a questão que é muito importante da estrutura escolar e formação de professores, toda a questão de investimento em educação, com todos os programas do governo federal, estadual e municipal, mas essa questão familiar, então, foi onde eu tive a possibilidade de entrevistar 120 famílias. De escolas públicas municipais? Isso, de escolas públicas. E de que série a que série? Isso, então foram pais de crianças na faixa etária de 9 anos, na época ainda a gente estava com aquela lei de 1ª a 4ª série, então eram crianças de 9 anos, de 2 escolas municipais, 60 pais de cada escola, em regiões de maior vulnerabilidade social, que a princípio a ideia que você tem em educação é que as crianças elas apresentam fracasso no resultado escolar, porque as famílias de meio pobre não têm condições de apoiar ou de se aproximar do universo escolar. Então, a gente fez questão, junto com a secretária de Educação, de estabelecer grupos de alunos dessa faixa etária, nessas 2 escolas, um grupo com êxito escolar e um grupo de crianças com maiores dificuldades, que a gente nominou fracasso escolar, mas é um fracasso escolar entendido como uma questão de dificuldade para a criança acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. E a entrevista, então, com os pais foi realizada nas escolas, durando em torno de 1h30, às vezes 2 horas, que tinham pais com uma necessidade um pouco maior de contar um pouco sobre a sua história escolar. E o objetivo, então, da entrevista foi, ao conversar com os pais, procurar refletir com eles como foi o seu percurso escolar. Não sobre a criança, mas sobre o pai. Isso. Como é que o pai estudou, quando, aonde? Isso. Então, a gente iniciou a entrevista perguntando para os pais quais lembranças eles tinham do seu período escolar. E ali, então, nós temos, assim, né, uma valiosa coleta de dados a partir do relato dos pais, desde pais que contaram que não conseguiram fazer um ano inteiro de sua escolaridade porque eram de famílias de colheita, de lavoura, e que a cada período do ano mudavam
de fazenda ou de local e não tinham condições de permanecer na mesma escola, até pais com uma escolaridade um pouco mais longa, assim, 4ª, 5ª, 6ª série, né, que agora é o 7º ano. Muitos relatos de pais que não conseguiram, na idade escolar, finalizar os seus estudos e que retornaram a estudar depois de adultos e terminaram, então, o ensino médio. Pais todos trabalhadores na área de trabalho informal, uma boa parte, 62%, trabalhadores com reciclagem E era de pais material. E mães ou só pais? Pais e mães. Vinham normalmente para entrevista ou o casal, ou o pai ou a mãe, em alguns casos vinha uma avó. Mas a gente teve poucos casos, assim, 3 no total, que a avó veio representando a família pela ausência parental dentro de casa. E o que, assim, essa coleta de dados, quando ela foi analisada, a gente trabalhou, então, numa metodologia qualitativa e quantitativa, onde a gente transformou o discurso dos pais através da codagem numérica, para a gente poder avaliar de que forma que esse discurso dos pais poderia ou não, primeiro, perceber se esse discurso teria um impacto na aprendizagem da criança. Como a partir da primeira análise que foi feita, esse discurso ele foi muito além do esperado. Além dessa análise, a gente procurou, então, se aprofundar um pouco mais na pesquisa, quer dizer, se isso tem impacto, de que forma que é o impacto para o desenvolvimento, para a permanência da criança na escola. E nas conclusões, a senhora observou, por exemplo, que aqueles pais que incentivavam mais as crianças, as crianças tinham um aprendizado melhor ou isso não influenciou? Sim, a gente até nominou na tese um discurso parental positivo em relação à escola. Quer dizer, os pais, por exemplo, quando eles faziam algum relato sobre a importância da escola para o futuro da criança. Tinha pais que diziam, eu acho que a escola deve ser importante, não sei assim até que idade, mas eu acho que por enquanto é importante, ele vai para a escola, ele tem amigos, tem a merenda, tem o material escolar. E a gente teve um outro discurso de pais que dizia, independentemente se chove, faz sol, se está caindo pedra, o meu filho nunca perde um dia de escola, porque eu não tive oportunidade de estudar, mas ele vai estudar. Porque a escola é a única possibilidade para a gente sair dessa situação. Eu não quero que o meu filho puxe um carrinho como eu estou puxando. E eu sei que isso depende da escola. Então, até onde tiver escola, ele vai estudar. Então, a gente percebe assim, um investimento dos pais que independe da situação socioeconômica. Porque aquilo que o pai, a partir da sua experiência, o pai, aqui eu digo o pai e a mãe, relatam para a criança dentro de casa. Por exemplo, assim, um dado que é muito simples, que muitas vezes os pais se surpreendem quando a gente conversa sobre isso, mas o fato dos pais perguntarem para a criança, o que você aprendeu hoje na escola? É uma pergunta simples para ser feita, que normalmente a criança não gosta de responder, isso é normal, os pais todos relatam isso, mas o mais importante para a criança é ouvir a pergunta, porque a criança ela vai pensando, puxa, mas todo dia a minha mãe, meu pai me perguntam a mesma coisa, deve ser importante onde eu vou, porque todo dia eles querem saber alguma coisa desse lugar. Então, conversar sobre questões escolares. E a tua lição? Então, eu entrevistei mães com pouquíssima escolaridade, que não fizeram nem até a 3ª série, na época hoje já seria o 3º ano da escola primária, e que relatavam, eu não consigo ler ou explicar a lição de casa para o meu filho, mas eu sento e fico, ele lê para mim. Ele vai falando o que ele tem que fazer. Não tem um dia que eu não abra a mochila e pergunte para ele aonde que está a tua lição de casa, por que não trouxe caderno? O que é esse material aqui dentro? Então, a importância, assim, dos pais acompanhar esse cotidiano escolar. E você fez um comparativo com as notas dessas crianças
em que os pais acompanhavam e aquelas que os pais não se interessavam? Qual foi o resultado? Sim, quando a gente terminou então a entrevista com as 120 famílias, a gente teve um período também de trabalho com a secretária de Educação na época para fazer então primeiro porque eu tinha uma numeração das famílias sem aparecer o nome da criança. Então a gente fez toda a correlação da família com a criança e com o resultado escolar dessa criança. Isso a gente tomou esse cuidado pela questão de não contaminar a pesquisa, porque se no começo da pesquisa já recebesse um pai e uma mãe sabendo que são pais de uma criança que tem uma dificuldade maior na escola, implicitamente a gente já vai conduzindo a entrevista de uma forma que não é a mais correta. Então, quando eu recebi os pais, eu não sabia a situação da criança na escola e depois a gente fez essa correlação com a criança, com as notas, com as dificuldades na escola e os resultados eles foram muito além da margem do esperado. Quer dizer, a questão ela é o seguinte, os pais que têm um discurso positivo sobre a escola, eles têm esse discurso por questões pessoais que eles viveram e passaram dificuldades na sua vida e não querem que os filhos vivam isso, mas eles não têm consciência do quanto isso é importante para a criança que está na escola. E essas crianças têm uma nota boa, elas têm um bom desempenho escolar? São premiadas escolar? na escola, em redação, são crianças aplicadas, são crianças que nunca faltam na escola, são crianças que colaboram mais com a turma também, segundo o relato que eu também entrevistei professores, os diretores da escola e as pedagogas. E as crianças com a maior dificuldade na parte escolar, a gente observava no discurso dos pais uma falta de perspectiva. Pais que diziam, mas é muito tempo, não dá nada, né? Ele vai para a escola um dia, 2, 1 ano, 2 depois. Depois ele não tem nada. Então, assim, a gente também percebeu que esses pais com esse discurso, eles também não têm consciência do quanto que essa fala em casa impacta na questão da criança na escola. Então, foi a partir dos dados, dos resultados da pesquisa, que eu pude, então, desenvolver um programa voltado para pais de escola pública, que é o Ciranda de Pais. Aliás, eu queria que a senhora abordasse. O resultado dessa pesquisa foi tão importante que lá na França decidiram publicar o seu livro, que é A Escola de Família, né? E nos meios populares. Ou seja, o discurso dos parentes no aprendizado escolar. Então, o discurso positivo, ele impacta positivamente na criança, e aquele que não tem discurso nenhum ou que não considera importante, os resultados são esses que nós estamos acostumados a ver, em que a escola pouca diferença faz na vida da criança. Porque o sentido da escolaridade para a criança no ensino fundamental vem exatamente do sentido que a família dá para a escolaridade. Certo. Então, a partir do momento que a escola se abre para essa família e que consegue propor um trabalho de acolhimento para os pais, onde os pais tenham consciência que eles são os protagonistas da educação da criança, no sentido que a família faz o que é da família. A família não vai substituir a escola, como a escola nunca vai substituir a família. Por mais que a escola tenha um discurso que hoje em dia a escola está fazendo o que a família deveria fazer, a escola é uma instituição social que trabalha com a questão da aprendizagem formal, e a família, por sua vez, que é o agente educador da criança, ela precisa ter consciência da importância do seu papel. E em função desse resultado da pesquisa, a senhora desenvolveu um programa que se chama Ciranda de Pais. Explica um pouco, nós temos ainda alguns minutos, o que vem a ser essa Ciranda de Pais? Então, esse programa ele foi desenvolvido a partir dos dados da pesquisa, das experiências também, onde eu pude participar de vários encontros assim de pais, tanto na Suíça, na França. Eu também conheci esse modelo de trabalho no Canadá e o modelo da Bélgica.
E pensando especificamente a partir dos dados da realidade aqui no Brasil, é um programa que consiste em 12 encontros, é um encontro por mês, em torno de 2h30, onde a gente parte do princípio que a gente faz uma acolhida das famílias com as crianças, num primeiro momento, pode ser no auditório da escola, no refeitório. A nossa primeira ciranda de pais não tinha espaço nenhum, a gente fazia no estacionamento, porque não cabiam os pais em lugar nenhum onde a gente começou esse trabalho. E a partir desse primeiro momento, a gente divide os pais em pequenos grupos e tem temas assim, disparador para pequenos grupos de pais poderem debater com o mediador sobre a questão assim, por que o seu filho vem para a escola? Quer dizer assim, para os pais é tão surpreendente ouvir essa pergunta. Tem pais que dizem, é a primeira vez que eu penso sobre isso. Por que, afinal de contas, que o meu filho vai para a escola? Porque parece assim que entra no automático para a família. Ele vai para a escola porque ele tem que ir para a escola. Que é uma obrigação. Que é uma obrigação, mas a partir do momento que ele compreende que o fato dele colaborar com a escolaridade da criança naquilo que cabe à família, isso muda. Porque o pai percebe assim, puxa, muitas vezes o pai diz, eu não consigo explicar e ajudar melhor o meu filho a fazer a tarefa de casa, mas só o fato de perguntar para ele se ele tem tarefa, se ele fez, o que aconteceu hoje na tua aula de matemática? Então eu dizia para os pais, ergue o braço aqui, os pais que sabem quais são as aulas que o seu filho vai ter hoje. Não tinha um braço erguido, mas aula do quê? Isso com dezenas de pais no início. Ah, com mais de 100 pais. E os pais praticamente não participavam da vida escolar do filho. Não, porque os pais nessa situação um pouco maior de vulnerabilidade, com pouca escolaridade, a tendência deles, à medida que a criança vai se desenvolvendo um pouco mais na escola, é se retrair cada vez mais, porque é um universo que eles não participaram. Então, assim, para eles é como que eles vão participar e colaborar com o filho de uma coisa que eles não fizeram. Os pais nessa situação. Agora, tem pais desse mesmo grupo socioeconômico que, por outro lado, dizem, eu não tive oportunidade, mas ele vai ter, eu vou acompanhar, eu vou cobrar. Esse ciranda de pais, a senhora fez de uma forma voluntária em alguns municípios aqui da região metropolitana? Sim, nós iniciamos, né, que eu terminei o doutorado em 2010, então no final de 2010 a gente já iniciou o primeiro encontro no município de Pinhais, que foi o município que acolheu a minha pesquisa. Então eu achei assim importante dar uma devolutiva para os pais, para as escolas, para a comunidade desse trabalho, porque foi com a participação deles que a gente conseguiu desenvolver a pesquisa. Então nós trabalhamos com 8 escolas no município de Pinhais e trabalhamos também em Colombo com a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, trabalhamos em Almirante Tamandaré, em Mandirituba, e também com algumas instituições na Vila Torres, aqui em Curitiba. E a senhora observou que depois dessa ciranda melhorou o desempenho dos estudantes. O envolvimento, né, das famílias com a questão da escolaridade dos seus filhos. E melhorou também o diálogo da escola com os pais, na questão assim de compreender que os pais são aliados desse processo educativo, eles não são inimigos da escola, quer dizer, aquele discurso que muitas vezes a gente escuta, que os pais são negligentes em relação à escola, os pais eles tentam sempre fazer o seu melhor, mas parece às vezes para a escola que é pouco. Então, quando a escola compreende que os pais estão fazendo o seu máximo, e a gente consegue estender a mão e trabalhar de uma forma integrada com a família, todo mundo sai ganhando. A família sai ganhando porque ela percebe o seu real valor, a escola sai ganhando porque ela tem os pais como aliado e a criança, que é o fator principal, ela consegue compreender que o lugar dela é na escola e que a escola é uma porta que vai se abrir de perspectivas para a sua vida. Então, nós entrevistamos em teses e dissertações a professora Cristiane Regina Arnes de Oliveira, ela que fez o seu doutorado na Suíça e o tema do seu doutorado foi a escola e a família nos meios populares do Brasil. Professora Cristiane, nós queremos agradecer muito a sua presença e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação de todos nós
especialmente dos nossos telespectadores. Muito obrigado, hein? Obrigada Prazer. pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.